tive uma visão preconceituosa sobre a cannabis. Sim, a cannabis sativa, que é o nome científico dado à famosa planta da maconha. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre frequentei ambientes de movimento estudantil, de diretório acadêmico, e frequentemente tinham pessoas usando a planta. Porém, eu tinha medo. Eu tinha medo que aquilo pudesse me viciar, que aquilo pudesse fazer com que meu cérebro fosse destruído, que minha memória fosse alterada. E imaginem só, o quão grave isso poderia ser para uma pessoa que é negra, periférica, finalmente realizando o seu sonho de cursar medicina. Isso não podia acontecer de jeito nenhum. Pois bem, em 2017, eu recebi um e-mail falando que na minha faculdade aconteceria um simpósio sobre cannabis medicinal. Aí eu olhei para aquele e-mail e falei, cannabis medicinal? Simpósio sobre maconha? Eu fiquei sem entender, eu fiquei super curiosa, me inscrevi, fui para o evento. Eu acredito que eu era uma das únicas pessoas estudantes de medicina, isso foi em 2017. E nesse evento, ele foi organizado pelo CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas, de São Paulo. Para quem não sabe, um dos famosos pesquisadores foi o Elisaldo Carlini, que foi muito importante nas descobertas sobre o uso medicinal da cannabis. Além disso, nesse evento, foram debatidos os vários usos da planta, para várias doenças, para a qualidade de vida também. Algumas doenças, por exemplo, são a epilepsia, a esclerose múltipla, dor crônica, TDAH, ansiedade, insônia, pacientes em cuidados paliativos, demências como Alzheimer, Parkinson, entre outras. E quando eu vi tudo aquilo, eu pensei, caramba, até que a cannabis não é essa coisa toda horrível que eu pensava naquela época. Porém, em 2017, o tratamento era muito inacessível. Um produto custava, em média, R$1.000, R$2.000. Para você ter acesso, precisava de receita, tudo era muito burocrático. Então, eu achei interessante, porém, eu falei, meio fora da realidade. Então, fui seguir minha vida, terminar minha faculdade, mas, naquele momento, a semente foi plantada. E a cannabis é justamente isso, ela é transformadora. Eu nunca ouvi na minha faculdade que existe dentro do nosso corpo, de todos vocês que estão me olhando, um sistema chamado endocannabinoide, que ele funciona independente de você já ter tido na sua vida contato ou não com a cannabis. E esse sistema, quando desregulado, o que acontece em várias doenças, a cannabis apresenta componentes parecidos com o que nosso próprio corpo produz, ajudando a controlar sintomas e tratar também doenças. Sim, nosso corpo produz substâncias parecidas com a cannabis. E esse sistema, ele está presente principalmente no nosso sistema nervoso central e nos nossos órgãos também, principalmente órgãos do sistema imune, participando do equilíbrio do funcionamento do nosso corpo, que é a chamada homeostase. Então, participando de funções como humor, sono, apetite, sensação de dor. Na cannabis, nós temos componentes que são medicinais, que são chamados canabinoides, temos mais de 500. O que eu destaco para vocês são o CBD, que talvez vocês já tenham ouvido falar, ou canabidiol, e o THC também, que é o tetrahidrocannabinol, que também é um composto medicinal e que tem efeitos psicoativos, que é a famosa onda causada pela maconha, é por conta do THC, mas ele também é um composto medicinal. Siddhartha Ribeiro, que é um famoso neurocientista brasileiro, falou que a cannabis está para o século XXI, assim como os antibióticos estão para o século XX. Ou seja, ela é transformadora. Em 2020, eu me formei em medicina e 6 meses depois eu conheci uma médica que era voluntária de uma associação que prescrevia cannabis e eu falei, caramba, em Salvador tem associação que prescreve cannabis, como assim? Sendo que isso era pandemia. Eu me formei uma semana depois que começou a pandemia. E aí eu peguei e mandei e-mail para essa associação falando, eu quero aprender mais. Inclusive, eles estavam presentes naquele evento de 2017, que foi a Associação Cannab. Então, eu mandei e-mail para eles, falei, eu quero ser voluntária, começar a atender. E eu comecei a estudar sobre o tema, comecei a atender vários pacientes e, de fato, ver na prática
a coisa acontecendo. Crianças que usavam várias medicações, que tinham epilepsia, várias crises convulsivas melhorando, crianças autistas que eram muito agressivas, melhorando, e não só os pacientes, mas também as suas famílias, tendo qualidade de vida. Então, eu falei, realmente isso funciona, não é só coisa de estudo, é real. E ela entrou na minha vida pessoal quando justamente eu me vi adoecendo por conta do trabalho. Eu estava muito ansiosa, tendo muitas dores, pontos gatilhos, eu tinha que ir toda semana tomar bloqueio e fazer acupuntura. E aí eu falei, não, isso tem que acabar, né? Aí eu mandei uma mensagem para uma amiga minha que me prescreveu um produto de cannabis, eu comecei a usar e, de fato, senti no meu corpo os benefícios. E o que fez virar a chave para não se tornar somente algo de consultório, mas uma causa para a minha vida, foi entender que a proibição foi um ato racista, não foi com o objetivo de proteger a nossa saúde, como muitas vezes nós pensamos, que foi com o objetivo de proteger contra uma planta perigosa, mas não foi com esse objetivo. E eu vou explicar por quê. A cannabis ela era vendida nas farmácias até 1938 aqui no Brasil, gente. 1938. Isso é muito recente. Isso tem menos de um século. A cannabis ela foi trazida ao Brasil pelos negros escravizados, que trouxeram sementes de plantas que eram consideradas plantas de cura para eles. Então, eles trouxeram essas sementes escondidas. E essa planta ela resistiu no nosso país e era consumida sempre, principalmente por pessoas negras. A proibição ela foi um movimento mundial que foi impulsionado principalmente pelos Estados Unidos, na década de 30, por conta de questões industriais, porque havia uma competição da indústria do algodão com a indústria do cânhamo. Para quem não sabe, o cânhamo ele é uma fibra de extrema qualidade que vem da cannabis. Além disso, também havia uma tentativa de proibição de práticas provenientes de povos estigmatizados, como pessoas negras, indígenas, imigrantes. Então, era uma tentativa de um apagamento histórico dessas pessoas, da influência social dessas pessoas. Tanto que, na mesma época no Brasil em que a cannabis foi proibida, foi proibido também a capoeira, o candomblé, o crime da vadiagem. Então, tudo isso foram com o objetivo de justamente reprimir os povos, principalmente os povos negros, que eram quem consumiam a cannabis. O primeiro registro que nós temos do uso medicinal da cannabis data de 2700 a.C. Então, vocês perceberam que a proibição é um pequeno capítulo, que tem menos de 100 anos, enquanto a humanidade já usa há muito tempo. Nossos ancestrais domesticaram essa planta, gente. E lembrar que uma planta é um ser vivo. Como é que a gente proíbe a existência de um ser vivo? Como eu estou mostrando aqui, é um ser vivo. E somado a isso, nessa época em que houve a proibição, nos anos 30, eles fizeram várias campanhas extremamente preconceituosas, sem nenhum embasamento científico, para fazer com que a sociedade justamente pensasse que a planta era perigosa. Então, colocavam exemplos de que a pessoa utilizou a cannabis, matou sua família, ou então a pessoa se tornou agressiva, seu cérebro foi destruído, porém, eram coisas muito questionáveis. Então, perceba que foi criado um pânico moral para que todos nós pensássemos que essa planta era ruim para a gente. Mas não, ela não é ruim. Justamente a gente tem que ter acesso à informação para a gente saber como utilizar da melhor forma, porque ela sim pode ser muito benéfica, e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês durante essa apresentação. E, por exemplo, nós podemos entender que justamente como essa influência atinge a sociedade. Vejamos o álcool, por exemplo. Provavelmente, muitos de vocês consumiram álcool hoje. O álcool é uma substância que não tem nenhum benefício terapêutico. Ele é associado a mortes no trânsito, ele é associado a doenças, como, por exemplo, a cirrose hepática. Ele também não é associado, no caso, ao vício, né? É a substância que tem a maior quantidade de adictos no nosso país. E, mesmo assim, tudo bem o álcool, porém, cannabis não pode, sendo que a cannabis tem vários estudos mostrando diversos benefícios. Então, percebam que a proibição é algo muito questionável quando a gente para entender, de fato, a história dessa planta. E aí, atualmente, no nosso país, para você ter acesso a um produto de cannabis, você precisa de receita médica.
Os produtos eles são obtidos em farmácias, ou então eles são importados ou comprados em associação. Alguns pacientes eles conseguem direito ao cultivo, que é o habeas corpus, porém é um processo muito burocrático e custoso também. E os produtos eles são caros, para a maioria dos brasileiros ainda são caros. Em média, um produto varia entre 200 até 800 reais, ou mais do que isso. Isso pode ser um custo mensal, ou a depender, um produto pode durar mais de um mês. Sem contar os custos médicos, das consultas e do acompanhamento. Então, é um tratamento que ele ainda não é acessível. Somado a isso, a cannabis ela tem um potencial não só para a questão da saúde, ela é tecnologia verde. Ela pode ser utilizada para descontaminar solos, para a fabricação de tecidos, como eu falei, do cânhamo. Ela pode ser utilizada também como suplemento alimentar vegano, porque a semente da cannabis ela é extremamente proteica e rica em também outros nutrientes. Então, é uma planta que tem diversos tipos de benefícios, não somente para a nossa saúde, mas para o nosso mundo, para as gerações futuras, para o nosso planeta que tanto sofre com tantas consequências dos impactos do nosso estilo de vida, que nós viemos falando até esse momento, nesse evento. Então, o que acontece? Para que isso mude, nós precisamos que justamente essa planta ela se torne mais acessível. Que justamente a nossa sociedade ela mude a mente sobre essa planta. E para mudar, nós temos que primeiro mudar nós como indivíduos, nosso olhar sobre esse ser vivo que eu falei, sobre a cannabis. Então, a primeira importação que aconteceu no Brasil foi para a Annie Fischer. Annie Fischer era uma criança de 8 anos que apresentava 60 crises convulsivas por dia. Eu já vi casos muito parecidos com o dela, que melhoraram com a cannabis. Então, de fato, as pessoas não estão tendo acesso a esse bem de saúde, esse bem que traz qualidade de vida, porque é caro para os brasileiros, é caro, ainda é muito burocrático. Bob Marley, ele tem uma frase muito famosa de uma música que fala: emancipem-se da escravidão mental. Ninguém, além de nós mesmos, conseguimos mudar as nossas mentes. Então, para a gente mudar a nossa sociedade, a gente precisa primeiro mudar a nossa mente sobre essa planta. Aqui é uma flor de cannabis. É o lugar, é a parte da planta mais nobre, onde a gente encontra a maioria dos canabinoides que eu falei, que são os compostos que justamente são medicinais. Ela é a planta da natureza que tem a maior quantidade de canabinoides. Nós encontramos canabinoides em outras plantas também, como, por exemplo, a copaíba, que é uma planta brasileira. Porém, a cannabis é a planta mais rica em canabinoides da nossa natureza. E para a gente conseguir que essa planta ela seja livre, ela trate as pessoas, ela esteja no jardim, ela esteja no SUS, ela seja mais conhecida pelos profissionais de saúde, ela possa também transformar o nosso meio ambiente. Para isso, a gente precisa impactar na nossa sociedade como um todo, das pessoas terem uma visão diferente dessa planta. E para isso, nós precisamos agir em grupo. Todos vocês que estão aqui, provavelmente, vocês ouviram informações que talvez vocês não conheciam. Eu provavelmente trouxe coisas novas. E é justamente isso, o conhecimento ele é transformador. Eu também já estive nesse lugar de ver a cannabis com um olhar preconceituoso. E foi justamente o conhecimento que me fez mudar essa visão. E o conhecimento, ele é a semente que resistiu de África até o Brasil, que os nossos antepassados eles trouxeram. E justamente vocês que estão me ouvindo aqui, vocês têm um papel também de disseminar entre as pessoas que vocês convivem, entre os ambientes que vocês convivem, entre os grupos que vocês fazem parte, de justamente a gente olhar essa planta com um olhar diferente, a gente ter acesso à informação realmente verdadeira. Porque é justamente a informação que faz com que cada um de vocês que estão aqui, gente, isso são os tricomas. A gente está olhando a planta, a flor, cada vez mais de perto. Então, esses tricomas, que justamente eles são ricos nas substâncias mais nobres da planta, que são cada um de nós podemos justamente mudar o nosso mundo. Por isso que eu digo e repito, a cannabis ela é a revolução que a nossa sociedade precisa. Muito obrigada.